Olá, gente, bom dia. Olha, nós estamos aqui no primeiro dia do ano. Pois é, o primeiro dia do ano, esse mês é Nissan. Ele fala aqui, né, no primeiro dia do mês. E por que hoje nós estamos no calendário gregoriano? É dia 18 de março, né? Pronto. Então, nós temos o calendário bíblico aqui e nós temos também a Bíblia informando sobre esse assunto, certo? Todo esse assunto está na Bíblia. Nós estamos em 5.787, no ano 5.787, certo? Então, aqui o primeiro mês está em Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 12, verso 2, do novo ano bíblico de hoje. Entramos no ano 5.787. Um novo ciclo começa, não apenas no calendário, mas no espírito de Nissan. Esse espírito é Aviv. O tempo de renovo, libertação, novos começos foi nesse mês que Deus tirou Israel do Egito. E ainda hoje ele continua libertando, restaurando, reposicionando e reposicionando. Tem um ponto, né? Nissan também é chamado de Aviv. Carrega em si o significado de renovo, de brotar e amadurecimento dos grãos. E a estação em que aquilo que foi trabalhado no oculto começa a emergir. Visivelmente, o que foi semeado em lágrimas entra no ciclo da colheita e manifestação. Chama-se o decreto da autoridade, romper ciclo antigo, e romper o ciclo antigo. Viver a plenitude que Deus estabeleceu. A tribo de Judá nos lembra que o louvor vai à frente de batalha. Então, nesse novo tempo, o nosso posicionamento em adoração nas batalhas à frente. Todo mês no calendário bíblico é conectado em hebraico. Nissan carrega a letra HE em, que é essa letra aqui que eu estou mostrando, né? Isso nos revela o sopro de Deus trazendo vida, graça e expansão. Aqui fala sobre as mulheres judaicas e celebram o início do mês. Como que elas celebram o início do mês? Com alegria. A cabeça do mês, né? Rosh Hashanah significa a cabeça do mês. Ele marca o início de um novo mês no calendário lunar judaico, determinado pelo renascimento da lua. E aqui estas mulheres, elas ensinam para os seus filhos, para as suas filhas, como fazer, né? Como ser e como estar. Essa foi a primeira mestivã dada ao povo judeu. Como nação, antes da liberdade física, veio o ensino de santificar o tempo. Então, é libertador, né? Saber dessas coisas. No judaísmo, o tempo não é apenas algo que passa. Ele pode ser consagrado, elevado, transformando. Ele não é um mês assim como a gente passa no calendário, nosso calendário gregoriano. Sim, gente. E se você quiser ir mais fundo, saber mais coisas, é só você procurar. Na Bíblia, lá em Romanos
você vai achar parte desse calendário. Lá em Gênesis, você vai saber o primeiro mês do ano que diz. Em Êxodo, como já falou aqui, também. Aí, você diz assim, mas que história é essa? Pois é, aqui nós vamos provar que essa história aqui é verdadeira, ó. Como é trocado, como foram trocadas as coisas. Aqui, o rei, para viver no palácio, o rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus, o rei lhe determinou a ração de cada dia, uma porção do manjar do rei, do vinho que bebia, que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel lhe pôs o nome de Beltesazar, e Ananias lhe deu o nome de Sadraque, Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. Gente, isso aqui você vai achar em Daniel, no primeiro capítulo, e no verso 5, 6, 7 e 8. Você vai saber. Então, quando as pessoas iam cativa, por exemplo, esses daqui saíram de Judá. Então a Babilônia, ela botou cativo várias vezes, não foi só uma vez não, o povo de Israel. E quando eles colocavam esse povo eles trocavam os nomes. Nessa arrumação aqui, foram trocados também os meses bíblicos por meses, anos babilônico. Isso aqui na Babilônia. O que está acontecendo aqui no livro de Daniel ele fala aqui na Babilônia, certo? Então foram trocadas. Tanto que quem lê a Bíblia quase não chama aqui Daniel e Ananias, Misael e Azarias. Chama assim, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quase todo mundo que eu vejo falando chama esses nomes aqui, porque foram trocados, certo? Agora, o mês do ano, como é que pode? Como chegou essa situação? O que eu li, o que eu me informei foi assim. Como foi que chegou aqui no Brasil essa história de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho? Nós temos 12 meses com esses nomes. Simples assim. Primeiro rei de Roma, chamado Rômulo, batizou um mês de janeiro em homenagem ao deus dele. Ele tinha um deus lá, chamado Jano, e esse deus dele teve um batismo nesse mês, para botar o nome janeiro, um derivado, né? Então, o segundo mês, que é fevereiro, foi trazido para cá, para o Brasil, por conta do segundo rei de Roma, chamado Nuno Pompeia. Esse Nuno Pompeia colocou o nome de fevereiro, em homenagem a um astro. Pronto. O terceiro homenageou a si próprio, porque foi um rei chamado Augusto, e ele se homenageou. E o quarto homenageou ele próprio também, que foi o Júlio César, que homenageou a ele mesmo, que botou um nome chamado Júlio, o mês. E assim, quando foram ajeitar os meses, não davam certo, porque faltava um, e não combinava com o mês lunar. Aí foram passando
tempo e tentando arrumar para poder dar certo, colocaram. Porque esse rei Augusto, ele queria que o agosto tivesse 31 dias. E na época os meses tinham 29 e 30 dias. Aí ele tirou um dia do mês de fevereiro, que foi do outro rei, e colocou em cima do agosto. Aí desmantelou o calendário quase que todo. Aí eles fizeram o ano bissexto. De 4 em 4 anos dava para fazer o ano bissexto, certo? E esse ano bissexto vem por conta do desmantelo que deu lá nos números deles. E cada rei que entrava mudava o calendário, porque não dava certo. Eles faziam com pontinha de... Como fazia os horários? E fincavam a estaca no chão e procurava a posição do sol, posição da lua. Dava um trabalho muito grande para fazer os horários, para fazer o mês, para fazer o ano. Então eles formavam dessa maneira até ajeitar e passava para um papiro, porque nesse tempo não existia essa folha aqui, esse papel. Mas eles faziam e enrolavam e colocavam dentro de uma cumbuca lá de barro. Um jarro assim, ó. Um jarro assim, mas só que de barro e estreitinho, só para colocar aquele papiro. Pois bem, aí nós podemos voltar aqui para a gente ver a situação, como ficou. Veio um papa chamado Gregório e ele arrumou o calendário com as pessoas lá. Eles arrumaram bem direitinho esse calendário e esse calendário ficou valendo a partir desse ano do papa. Então assim, foi mudado? Foi. Eu não estou dizendo para ninguém mudar o seu calendário. Pode continuar. Só que hoje o calendário bíblico, hoje é que começa o ano. E por que começa assim, no dia 18? Não é por conta do dia 18, é por conta da posição da lua e a posição do sol. E os judeus, eles tiveram cuidado de saber sobre isso na Torá, na Bíblia deles. E eu soube disso e quero me informar, quero dizer aqui no meu canal e quero dizer que para mim isso aqui está sendo libertador, porque eu tinha muita vontade de saber da verdade. Por que na Bíblia tem uns nomes de mês e aqui tem outros? Aí eu vim ler aqui essa história aqui de Daniel e fui ler lá em Romanos e li também em Êxodo e achei tudo isso. Encontrei uma amada querida que começou a me falar sobre esse assunto, que também ela é estudante do assunto. E como ela é estudante desse assunto, ela sabe mais do que eu e a gente acabou entendendo procurando mais sobre esse assunto. E esse assunto bíblico veio aqui mostrar para nós uma verdade que a gente não sabia. Aí ela mandou para mim essa situação aqui e eu estou mostrando o que eu estou aprendendo. É claro, eu não sei hebraico nem aramaico, então para mim não é muito interessante eu falar essas palavras, né? Nisso também tem uma janela espiritual que encerra o ciclo de dormência, frieza, cansaço, esterilidade, estagnação, e inaugura um novo tempo no espírito, uma primavera espiritual. Ou seja, tudo mudado, tudo mais lindo, tudo lindo, tudo perfeito.
E é isso que eu quero deixar, essa informação que eu quero deixar aqui para nós. Bom dia, gente.